Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está se iniciando uma videoaula de português. A atividade de hoje será no caderno de atividade de produção textual, o caderninho da gente roxo, tá? Volume 1. Atividade 9, na página 32 e 33. Então, peguem o material de vocês para a gente estar dando início à nossa aula. Bom, a atividade de hoje fala sobre um gênero muito comum, né, no nosso ambiente. É o gênero notícia. Notícia. Onde nós encontramos notícias, né? Em que meios as notícias são publicadas? Para que serve uma notícia? Certo? As notícias, elas contam algo do mundo real ou algo fictício que não existe? Tá? Qual é a finalidade da notícia? Para que ela serve? Então, aí no livro tem uma matéria de um jornal, uma manchete, tá? E a gente vai ter que fazer essa leitura. Gostaria de perguntar para vocês se vocês já ouviram falar na palavra IDEB. O que é o IDEB? IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, isso aqui, tá, é um programa do governo federal que tenta analisar a educação básica. E então, aí no livro vocês vão fazer a leitura da manchete de jornal e depois resolver as questões. Esse momento é o momento que você dá uma pausa no vídeo, tá bom? Você vai fazer a leitura do texto aí silenciosa e depois você continua para rever as explicações, tá bom? Então pode dar uma pausa no vídeo. Após você ter lido o texto, nós vamos iniciar, vamos fazer aqui a leitura coletiva eu com vocês, para depois a gente estar resolvendo nossas questões. Trabalho afeta a educação, diz diretor da escola no Ceará, com baixo IDEB. Escola de Aquiraz teve índice 1.3 no último IDEB, divulgado nesta terça, dia 14. Diretor diz que na cidade, muitas crianças trabalham e deixam de estudar. Infelizmente, pessoal, essa é a realidade de muitas crianças, tá? Aqui no Brasil, que acabam deixando de estudar para trabalhar, tá? Para ajudar em casa. Muitos têm um relacionamento cedo, muito precoce, tá? Então acabam deixando de estudar para trabalhar. O diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Oswaldo Estudas, Alexandre Herculano, afirma que o trabalho infantil e a situação econômica da maior parte das famílias dos alunos do colégio afeta a capacidade de aprendizagem e o rendimento dos alunos. A última série do ensino fundamental da Escola Oswaldo Estudas teve a avaliação 1.3 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado nesta terça-feira, dia 14. A avaliação é a mais baixa do estado para a série e deixou a escola na posição de número 30.808, de um total de 30.842 escolas citadas no último IDEB. Segundo o diretor, a escola elabora um levantamento de quantos alunos estudam e trabalham. Com base no levantamento, os coordenadores e diretores pretendem fazer uma campanha educativa combatendo o trabalho infantil de pessoas com menos de 15 anos. A campanha, segundo Alexandre Herculano, deve combater a evasão escolar e fazer com que os alunos foquem no estudo, em detrimento do trabalho ilegal. A gente tem 373 alunos matriculados em 2012, divididos em 10 turmas. Uma turma do 9º ano, 3 turmas do 1º, 2º e 3º anos. Outro problema que o diretor cita é que alunos chegam às turmas do ensino médio já com baixa capacidade de aprendizagem. Então, foi publicado no dia 15 de 8 de 2012 no site do G1, né? Então, pessoal, aqui é uma manchete de jornal, tá? É uma manchete real, tá bom? E
a partir de agora vocês vão ter que fazer a leitura das questões e resolver. Aguardo receber, né, as atividades, tá bom? Batam as fotos aí, mandem no grupo para a gente estar fazendo a correção, tá ok? Como é classificado esse gênero textual? Letra A, manchete. B, conto moderno. C, entrevista. Ou D, notícia. Onde foi publicado esse texto? Letra A, em uma página da internet. B, em um jornal local. C, em uma revista. D, em um telejornal. Terceira questão. Assinale com X as informações que estão de acordo com o texto. Primeira opção. O nome do diretor da escola é Oswaldo Estudas? É esse o nome do diretor? Segunda opção. Os alunos do 9º ano do ensino médio tiveram conceito 1.3 no IDEB? O resultado da avaliação foi divulgado em 15 de agosto de 2012. A avaliação para verificar o rendimento dos alunos foi aplicada a 30.308 escolas. Então, aqui é a parte que você vai fazer a compreensão do texto. Leiam e verifiquem as informações. Quarta questão. A manchete corresponde ao título da notícia. Ela é escrita em letras maiores e de forma que economize o máximo de espaço. Diga o essencial da notícia para o eleitor e seja chamativa, isto é, use recursos que atraiam a sua atenção. Escreva aqui a manchete da notícia lida. Então, a manchete corresponde ao título da notícia, tá bom? Segundo o diretor, quais são os problemas que influenciam no baixo rendimento dos alunos? Ele citou, né, alguns rendimentos, né, alguns fatores que causam baixo rendimento no texto. Sexta questão. No texto, as reticências foram usadas 2 vezes. O que é que elas indicam? Vocês lembram lá das reticências? O que é que significa o uso de reticências? Né? Que a frase não foi terminada, que ainda tem alguma coisa a falar, tá bom? Sétima questão. Complete corretamente as palavras usando M ou N. Estudamos isso aqui na sala de aula. M se escreve antes de P e B. Antes de P e B se escreve M. O M vem antes do P e do B, tá bom? Consequentemente, nas próximas palavras, será N, tá bom? Pense e complete. A letra M é usada antes das consoantes. O N é usado antes das outras consoantes. Nona questão. Retire da notícia lida 2 palavras proparoxítona. Vocês lembram como é que se classificam essas palavras? Proparoxítona, né? Proparoxítona. Eu tenho aqui a palavra, vou dar um exemplo para vocês, a palavra física. Física, tá bom? Na sala de aula nós estudamos isso. Então, física. Como é que eu classifico, professor? Vem da direita para esquerda, tá bom? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, você vai classificar de acordo com a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra. Essa palavra física é proparoxítona, tá bom? 2 palavras paroxítonas, tá bom? Por exemplo, eu vou escrever a palavra pato. Pato. Onde eu demoro mais? No pato. O pato. Demorei aqui no pato. Vamos classificar. Oxítona, paroxítona. Então, essa palavra é paroxítona. E 2 palavras oxítonas. Oxítona é aquela que tem um som forte na última sílaba. Tipo
a palavra picolé. O picolé. Olha aqui a última sílaba. É oxítona. Tá bom? Essas foram as questões de hoje. Então vocês respondam aí no caderno de atividades, tá? E manda para mim. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode perguntar que eu estou aqui para auxiliá-los. Então, após resolver a atividade, você vai fazer a produção textual, que fica na página 82, tá bom? Você vai criar uma notícia. Leiam aí as informações, o que deve conter na notícia de vocês. Eu quero notícia no mínimo 20 linhas, tá bom? Mandem para mim um abraço virtual, fiquem com Deus e não saiam de casa.